Olá pessoal, bom dia! Como é que vocês estão? Tudo bem? Nós estamos aqui mais um domingo ao vivo, direto aqui do nosso templo da IPI de Jundiaí, na Avenida Odil Campos Sais 110. Deixa eu ver quem está conosco aqui ao vivo já. Nós temos já 18 alunos aqui marcando presença na nossa 19 agora, marcando presença na nossa escola dominical. Então, bom dia tio Marlon já está presente aí ao vivo. Cíntia Mancini, bom dia Cíntia. Abacuque, nosso professor, está aqui conosco. Flamínio, bom dia. Matheus Machado, bom dia pastor, tudo bem? Ivone, bom dia. Quem mais está aqui? Fernanda Novaes, Fernanda, bom dia, seja bem-vinda. Cláudio Oliveira, bom dia. Josi Pfeiffer, bom dia também, não sei se é assim que fala, mas bom dia. Flamínio, Rodrigo Razé, Rodrigo, seja bem-vindo à nossa escola dominical. Quem mais aqui? Roberta Raquel Frisanco, bom dia Raquel, Roberta. Flamínio já falou, Carol, bom dia. E Carol Garrido, bom dia Carol, tudo jóia? Fernanda de Araújo, bom dia também. Norma, bom dia. Daniele, bom dia. Eu sei que está com um pouquinho de eco porque nós estamos aqui na igreja, mas logo eu acredito que melhore esse eco. Mas está dando para ouvir? Dá para entender o que a gente fala? Em breve nós vamos estar já com o microfone direto da mesa de som. Aí esse eco e essa qualidade do som vai melhorar bastante. Então vamos lá, eu vou convidar a Madalena agora para estar conosco nesse momento da escola dominical e fazer a abertura da nossa escola dominical. Ela tem algumas palavras para vocês. Bom dia, igreja. Tudo bom? Saudade de todos, que Deus nos permita um dia, um domingo junto dos nossos, e aqui agora, juntos, tá bom? Vamos começar nossa escola dominical com uma oração, cada um aí com a sua família, tá bom? Oremos. Pai querido, muito obrigada, Jesus, por esse dia que o Senhor nos dá. Obrigada pela vida, obrigada, Senhor, pela semana que passou, pela semana que se inicia, Pai, pela certeza de que o Senhor está caminhando conosco. Muito obrigada, Deus, por este momento de escola dominical, que o Senhor esteja, Pai, agindo no nosso meio, agindo na tua igreja, Senhor. Abençoa as crianças que terão seu momento, a classe de adolescentes, a classe de jovens, Senhor, que em cada local, Pai, o Senhor fale, Pai, aos nossos corações, Pai. Estamos todos reunidos como igreja, através dessa mídia, através desse meio, Senhor, mas sabemos, ó Pai, que o Senhor age de qualquer maneira, Pai. Muito obrigada. Em nome de Jesus. Amém. Igreja, vamos abrir nossas Bíblias no Salmo 122, vamos ler um pouquinho da palavra do Senhor. Dá um tempinho aí para vocês acharem. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Pararam os nossos pés junto às suas portas, ó Jerusalém. Jerusalém, você que está construída como uma cidade bem sólida, para onde sobem as tribos do Senhor, como convém a Israel, para renderem graças ao nome do Senhor. Lá estão os tronos de justiça, os tronos da casa de Davi. Orem pela paz de Jerusalém, que sejam prósperos aqueles que a amam. Reine paz em seu meio e prosperidade nos seus palácios. Por amor dos meus irmãos e amigos, eu peço, haja paz em você. Por amor da casa do Senhor, nosso Deus, buscarei o seu bem. Amém? Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Que versículo um pouco emblemático, né? Na ocasião que nós estamos agora. Mas pensando sobre ele, né? De quando ele foi escrito por Davi. Então, tendas e tabernáculos eram a morada de Deus naquela época.
Davi se alegrava em ir à casa do Senhor, que eram as tendas e esses tabernáculos. O tempo passou, o templo foi construído, e todos se alegravam também em ir à casa do Senhor. E mais uma vez o tempo passou, e veio Jesus, o perfeito tabernáculo, que prometeu destruir o templo feito por mãos humanas e reconstruir outro, eu e você. Então, parafraseando este salmo, alegrei-me quando disseram, eu sou a casa do Senhor. Que bom a gente poder pensar dessa forma, porque realmente a casa do Senhor hoje sou eu e você, é o nosso coração. Né? Então, que neste domingo nós possamos falar, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Amém? Irmãos, hoje vai ser muito bacana, porque vamos começar também uma nova classe, a classe dos jovens. Então, nós teremos daqui a pouquinho as crianças com o tio Marlon. Crianças, se preparem, tem uma mensagem muito especial para vocês. Teremos a classe dos adolescentes com a Diná, e teremos a classe dos jovens com a Rosângela e com o pastor Eduardo. Então, que nós estejamos aí orando, né, para que a nossa escola dominical continue seguindo firme aí no ensino e na educação. Bom, então é isso. Vamos passar agora para o momento das crianças. Juntem aí na sala e vamos ouvir essa mensagem que Deus tem para vocês, crianças. Tio Marlon, é contigo. Tudo bem com vocês? Quem fala aqui é o tio Marlon, da Igreja Presbiteriana Independente de Jundiaí. Hoje, dia 14 de junho de 2020, estamos aqui para mais uma EBD. Isso mesmo, Escola Dominical, tá? De domingo. Mas hoje diferente, na telinha. Você fica na sua casa, eu fico aqui na minha. Bora lá para a nossa aula de hoje? Hoje uma aula muito especial, tá? Nós vamos falar sobre obediência. Tio Marlon, obediência. Ô tio Marlon, eu sou obediente, eu obedeço meus pais. Beleza, isso mesmo, o princípio da sabedoria é obedecer aos papai e a mamãe. E para ilustrar a nossa história de hoje, nós vamos falar de um personagem, de uma grande história. Eu vou dar uma pista para você, ver se você descobre de quem que eu vou falar. É sobre um profeta. Esse profeta foi um profeta que foi engolido por um grande peixe. Isso mesmo, engolido por um grande peixe. Será que você está sabendo de quem que estou falando? Acho que sim, eu acho que você já descobriu de quem que eu estou falando. Isso mesmo, escreve aqui embaixo. Um segundinho, 10 segundos para você descobrir de quem que nós estamos falando, de quem foi engolido por um grande peixe. Isso mesmo, eu tenho certeza que você já respondeu que é Jonas, grande Jonas. Ô Jonas, vamos lá para a nossa história de hoje, como falar sobre Jonas? Vamos lá. Na sua telinha aí, dá uma olhadinha do lado. Bora lá para a história de Jonas de hoje? Vamos lá. Jonas, um grande profeta de Deus, tá? Ele deveria falar para o povo as palavras de Deus. Certo dia, Deus ordenou a Jonas: Jonas, vá até a cidade de Nínive e fala para o meu povo que eles se arrependam dos seus pecados, porque senão eu te castigarei, eu castigarei aquele povo. Aí Jonas falou assim: será que aquele povo merece realmente obedecer a Deus? Eles não merecem, né? Eles não merecem se ouvir a palavra de Deus, não. Eles não merecem, não. Eu acho que eu não vou, não, tá? Porque eles são muito desobedientes às coisas de Deus, tá? Mas Jonas foi. Lá Jonas lá. E Jonas chegou no porto, ficou pensativo. Será que eu vou falar para aquele povo sobre o amor de Deus, para eles se arrependerem? Será que eu vou para Nínive mesmo? Eu estou meio na dúvida. Não sei se eu vou para Nínive. Eu acho que eu vou para outro lugar. Tem uma oportunidade. Eu vou pegar um barco para Tarso, que é o contrário. Eu vou para outro lado. Jonas, porém, desobedeceu a Deus, preferiu se fugir para uma outra cidade, em vez de ir para o lugar que Deus mandou.
Ei, Jonas, desobediente a Deus, hein, Jonas? Mas olha o que acontece com Jonas. No meio do mar, uma grande tempestade, muita onda, muito relâmpago, muita água entrando no barco. E lá estava Jonas com aquele povo lá dentro, lá os tripulantes, morrendo de medo, o povo ali com medo, quase caindo dentro da água ali, e a água entrando no barco, e o barco para lá, o barco para cá. E cadê Jonas? Ah, Jonas estava dormindo. Jonas, o que é isso, Jonas? Vem nos ajudar. Jonas, está acontecendo um monte de coisa lá em cima, você aqui dormindo, Jonas? Jonas, vamos lá me ajudar. Ora seu Deus e peça para que isso aí para. Aí Jonas pensou assim, é a minha culpa isso que está acontecendo, porque eu desobedeci a Deus. É mesmo? Jonas, faz alguma coisa. Aí Jonas assim, se vocês vão me jogar no mar. Jogar você no mar? Sim, joga no mar. Ah, jogou Jonas no mar. E agora com Jonas? Meu Deus, o que vai acontecer com Jonas? Mas quando foi jogado Jonas no mar, a tempestade parou. Imediatamente parou. E tudo ficou silêncio, tranquilo. E o povo pôde continuar a sua viagem, né? Sossegado ali, né? Sem tempestade. Tudo voltou ao normal. Mas e Jonas? Cadê Jonas? Tadinho, Jonas. Jonas está afundando lá no fundo do mar. Ah, Jonas foi engolido por um grande peixe, meu Deus. E agora, o que aconteceu com Jonas? Jonas foi engolido e ficou lá na barriga do peixe. Você sabe quantos dias? 3 dias e 3 noites lá Jonas ficou dentro da barriga do peixe. Oh, Jonas, por que você desobedeceu a Deus, Jonas? Não podia ter feito isso. Tem que obedecer a Deus, Jonas. Mas Jonas se arrependeu. Ele orou a Deus e pediu perdão a Deus e pediu uma nova chance. E Deus sempre te dá uma nova chance. E deu uma chance para Jonas. Sabe o que ele fez? Deus ouviu ao pedido de Jonas e ordenou o peixe que deixasse ele em terra. Aí ele foi lá e cuspiu Jonas lá na beira da praia. E aí foi embora para o mar e Jonas ficou salvo. Jonas agradeceu a Deus por mais um livramento, né? E foi rapidamente, né, fazer o que Deus tinha mandado, né? Vai lá, Jonas. Jonas foi caminhando pela cidade, foi lá para a cidade falar do seu amor, foi cumprir a ordem de Deus, né? E falou para aquele povo, falou para as crianças, falou para as pessoas mais velhas, para os velhinhos, para os novinhos, falou para todo aquele povo se arrepender porque ele estava em pecado. E todos ouviram a palavra de Deus. E aí sim todos vão obedecer a Deus, né? E Deus fez a vontade, e Jonas fez a vontade que Deus tinha, não é verdade? Olha que Deus tinha para a vida de Jonas, né? Você gostou dessa história de hoje? É uma história muito legal, né? Que fala sobre obediência. Você viu como é que tem que ser obediente às coisas de Deus? Muitas vezes nós somos desobedientes, né? Nós desobedecemos a Deus, né? Às vezes, ó, para você ver, Jonas era para ele, Deus deu uma ordem para ele: você vá até Nínive e fala do meu amor, porque aquele povo estava fazendo coisa errada, estava falando tudo errado, estava em pecado, e Deus quis dar uma oportunidade para aquele povo sair daquele lugar, sair daquele pecado, né? E conhecer a vontade que Deus tinha para a vida daquele povo. Né? Graças a Deus que Deus, né, usou Jonas para ir até lá falar com aquele povo. E nós temos que ser desse jeito, tá? Nós temos que obedecer a Deus, tá? Porque se nós não obedecer a Deus, né, nós somos, às vezes somos prejudicados, Deus permite às vezes que aconteça algo na nossa vida que a gente nem sabe, mas por que está acontecendo isso? Porque nós estamos sendo desobedientes a Deus. João 14,15 fala: se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. Em João 14,15 fala: se vocês me amam, vocês me obedeçam, tá? Então não pode desobedecer a Deus, tá? E também em Efésios 6 diz assim, ó: filhos, obedecerão vossos pais ao Senhor, pois isso é justo. Filhos, obedecei os vossos pais no Senhor, pois isso é justo. Isso é justo, está na palavra de Deus em Efésios 6:1.
tem que obedecer. É o princípio da sabedoria. O Senhor fala mais à frente: se você obedecer, honrar seu pai e sua mãe, para que seus dias sejam longos aqui na terra. Então temos que obedecer a Deus, tá? Então faça isso. Obedeça seu pai, obedeça sua mãe, faça a vontade de Deus. A princípio, a vontade de Deus é que você obedeça a seus pais, obedeça a sua mãe, ajuda eles na forma que eles possam, né? Nessa situação que estamos passando em casa, né? Sobre epidemia, muitas vezes você pode ajudar o papai e a mamãe em casa, não é verdade? Vocês estão todos em casa, podemos ali, né? Se ajudar um ao outro, tá? Faz a vontade de Deus, sim, tá? Promete que vai fazer a vontade de Deus, vai orar a Deus, vai ajudar o papai, vai ajudar a mamãe, né? Faz a vontade dele. E olha, nossa aula está indo para o final. Mas antes de nós terminarmos nossa aula, eu queria deixar uma atividade para vocês fazerem em casa. Beleza? Combinado? Olha, eu vou mandar para vocês uns desenhos para vocês pintarem. Que legal! Todo mundo gosta de pintar, não é verdade? Fazer desenho, pintar, né? Então, eu vou mandar 13 desenhos lá no grupo da igreja. Tá? Ou senão o papai pode digitar aqui embaixo: tio Mário, eu quero os desenhos para meu filhinho pintar aqui em casa. Beleza, o tio Mário vai lá e manda para vocês também, tá? Aí vocês vão pintar, vão juntar, porque sabe o que é essa história? É a história de Jonas. São várias partes da história de Jonas para vocês. Aí vocês pintam, faz um livro, né? E vai ter a história, uma historinha de Jonas, para você até contar para os seus amiguinhos aí na sua casa, né? Para os seus pais, para sua irmãzinha, para o seu irmãozinho. Você vai ser um missionário, né? Você vai saber sobre a história de Jonas. Você acabou de aprender sobre como ser obediente que nem Jonas, né? Então, eu vou deixar lá no grupo da igreja para vocês poderem pegar, né? Mas agora eu queria orar com vocês, para nós finalizar a nossa história de hoje. Senhor, muito obrigado, Pai, por esse dia. Muito obrigado pela oportunidade de estar conosco, Senhor Deus. Obrigado, Deus, por estar aqui mais uma vez, falando para as crianças, né? Senhor Deus, nos dê outra oportunidade, que o Senhor fala no coração deles, ó Pai. Em nome de Cristo Jesus que agradecemos. Amém e amém. Até a próxima, se Deus quiser. Em nome de Jesus. Tchau. Então agora eu vou convidar o Aba para estar conosco nesse momento. Aba, seja bem-vindo. Obrigado. Obrigado, Roberto. Bom dia, irmãos. É um prazer, uma alegria estar aqui com vocês hoje de manhã, nessa aula de escola dominical ao vivo, online. É uma experiência nova para todos nós, mas a gente está fazendo o possível para que as coisas aconteçam da melhor forma possível e que o nosso Deus seja glorificado através das nossas vidas, né? Na aula de hoje, a gente vai abordar um tema que tem relação com esse momento que a gente tem vivido nesses dias, né? Esse tempo de pandemia, e como a gente tem reagido a esse momento histórico. Nós vamos falar sobre o tema Igreja hoje, novos desafios e novas posturas. Ok, irmãos, agora vai. Eu estava falando anteriormente, né, que para a gente passar por esses pontos aí que você está vendo na sua tela, a gente vai usar um exemplo de uma viagem para o interior de São Paulo, para algum lugar turístico, e como a experiência dessa viagem exigia de nós alguns dispositivos que hoje com os quais a gente interage de maneira diferente, né? Então, 30 anos atrás, na década de 90, a gente precisava acessar um mapa para ir para uma cidade do interior que a gente não conhecesse, um mapa desse que você compra numa banca de jornal, ou um mapa que alguém tivesse feito, alguém que conhecesse o lugar tivesse feito, com referências dizendo vai por aqui, vai por ali. Talvez você precisasse de uma lista telefônica para saber o número do lugar onde você ia se hospedar ou do lugar onde você ia curtir a sua viagem. Talvez você precisasse, para avisar os seus parentes que você chegou bem naquela viagem, encontrar um lugar que vendesse fichas telefônicas ou um cartão telefônico, encontrar esse lugar, encontrar um orelhão sem fila, porque existia fila nos orelhões na década de 90, isso é interessante a gente pensar hoje, não faz tanto tempo, mas como a tecnologia, a telecomunicação, como isso alterou a nossa vida nesse período de tempo, né? E para quem ficou em casa, eu acho que isso é uma coisa assim, que mudou demais, né? Na nossa maneira de interagir com as pessoas. Para quem ficou em casa,
e não foi viajar com você, essa pessoa precisaria esperar até você encontrar tudo isso, se acomodar na sua viagem e fazer uma ligação, talvez, para um vizinho, para deixar um recado, para dizer que chegou bem, porque não era todo mundo também que tinha telefone fixo em casa. Então, o jeito como a gente interagia, a maneira como a gente era ansioso, como a gente lidava com essas coisas, era diferente 30 anos atrás. Como eu disse, eu vou fazer algumas perguntas e eu peço para os irmãos irem respondendo aí no chat, e aí depois eu vou retornar para essas perguntas, ok? Para falar um pouco sobre a igreja e a comunicação e a telecomunicação, a gente lembra que nesse tempo a igreja já estava assim consolidado, o ambiente da igreja já estava consolidado nas rádios, porque isso já acontecia, a igreja vinha sendo difundida pelas rádios desde os anos 60, mas é nos anos 90 onde ela se fortalece nas televisões, né? As igrejas neopentecostais, Universal, a Igreja da Graça, elas estavam se fortalecendo e começando a tomar esse espaço da televisão também para divulgar e para falar sobre as coisas de Deus. Com esse movimento, a gente vê também a teologia da prosperidade ganhando força e crescendo nesse ambiente, ok? Na IPI de Jundiaí, eu falei da igreja de uma maneira geral no Brasil, né? A igreja se fortalecia na televisão. E na IPI Jundiaí, alguns cultos, eu lembro dessa época, eu era pequenininho, alguns cultos, poucos cultos mais especiais, assim, tidos como especiais, datas comemorativas, né? Eram filmados por alguns irmãos, aqueles irmãos que tinham uma câmera e que tinham capacidade de fazer esses registros aí. Não era uma coisa simples. Ter uma câmera e fitas cassete, comprar as fitas também não era uma coisa barata nos anos 90. Eu vou passar algumas imagens aqui e aí eu gostaria de interagir com vocês aqui agora, porque eu gostaria de saber de vocês quem usa essas funções hoje no celular. Então, eu citei algumas coisas que a gente usava, alguns dispositivos que a gente usava e que hoje estão todos no celular. Então, eu gostaria que você participasse aí no chat, falando pra gente quais desses dispositivos você usa aí. Eu vou passando aqui, ó. Então hoje uma câmera fotográfica é normal, a gente tem uma câmeras fotográficas no celular, pouca gente hoje em dia tem câmeras digitais como essa da foto aí. O celular já tomou esse espaço meio que por completo, né? Isso é uma coisa simples. Lanterna também é o básico, até aqueles celulares mais antiguinhos lá, aqueles primeiros, né? Que não eram smartphones, eles já tinham câmeras fotográficas. Calculadora também é o básico, né? Alguém falou, o Flamínio, não caiu a ficha, era dessa época, verdade, Flamínio. Não caiu a ficha. Tem criança que não entende o que significa isso, né? Não caiu a ficha. Tem gente que não entende por que tem aquele símbolozinho no computador de salvar, né? Que é um disquete, né? Que hoje em dia também já ficou para trás, né? O guia 4 rodas, verdade, guia 4 rodas. Flamínio, né, Flamínio? Legal, gente. O que mais? Calculadora. Será que dá para escutar? Dá para me ouvir bem, acho, né? Rádio, alguns celulares as pessoas conseguem ouvir rádio. Esse radinho de pilha aí é um clássico. Tem gente que até hoje gosta de ir no estádio ver um futebol. Hoje não, né? Mas com radinhos de pilha. Tá legal? Beleza. Bússola. Esse recurso é um que eu acho que a gente usa pouco, mas no meu celular eu descobri que do lado da bússola tem um nível. Aquele nível que a gente usa quando a gente vai colocar uma prateleira na parede. Eu outro dia precisei colocar lá em casa. E do lado da bússola do meu celular tem um nível também. Isso aí foi bem útil para mim nesses dias aí. O que mais? Esse eu acho que é um mapa, né? Um mapa, como eu falei, que a gente usava aí. O Flamengo citou o guia 4 rodas. Cronômetro, o cronômetro vai chegar. Quem que falou cronômetro? A Madalena. Pastor Mateus, TV. TV não tem aqui nas imagens aqui, mas TV tem alguns celulares que tem, né? O meu mesmo não tem. Carta, irmãos, carta. Eu sou da última geração, acho, sei lá.
que escreveu cartas. Eu escrevi cartas, eu posso falar isso daí. Que foi substituído por e-mails, né? Veja, como uma coisa simples, né? A carta você tinha que mandar, ficava aquela ansiedade de chegar a carta. Eu lembro que meu pai pegava a carta para mim no correio e levava, fazia esse lado aí. Previsão do tempo. As coisas estão... a gente precisava esperar o jornal, talvez, para ver a previsão do tempo. E agora está aí no seu celular. Bloco de notas. Eu passei a usar bastante. Alguém falou gravador. Eunice Ferraz. Vai chegar gravador também, viu, irmã? Calendário. Calendário também não está aqui, mas é calendário e agenda que caminham junto. A Cíntia, quando eu fiz faculdade, trabalho em grupo, cada um gravava em disquete. Verdade, o disquete cabia pouquinha coisa, né, Cíntia? Eu acho que hoje, se você colocar uma foto, sei lá, um vídeo num disquete, acho que já não cabe mais, né? Era um espaço pequeno. Locadora de filmes agora está do celular. Verdade, Netflix é a nova locadora. Aí o gravador, que alguém citou, acho que foi a Eunice Ferraz. Videogame assim portátil, né? Um minigame que a gente tem muitos joguinhos aí. Esse é enciclopédia, irmãos, enciclopédia. Eu também eu lembro de fazer alguns trabalhos da escola na biblioteca aqui de Jundiaí, que fica aqui pertinho da igreja, perto ali do Gandra. Eu fiz alguns trabalhos de escola na biblioteca. Ia lá, anotava com o caderno a referência do livro. Nossa, a internet hoje... Que coisa, né, irmãos? Não faz tanto tempo, né, que a gente passou por essas coisas. Beleza? Passado esse momento nostalgia, a gente vai seguir com a aula. Como a gente vivia em 2019? A gente está... um ano depois de tudo isso, a gente vai dar um salto temporal bastante grande, mas é porque as coisas foram mudando, mas do ano passado para cá também a gente tem uma diferença grande em como a gente está lidando com as coisas e vivendo a nossa vida, né? Eu perguntei quem usa alguma dessas funções, deu certo, legal a gente interagir aqui. Em 2019... né, como a gente viu, todo esse aparato que era necessário para auxiliar a gente numa viagem, como a do exemplo que eu dei no tópico anterior, para um lugar do interior de São Paulo e tal, tudo isso se encontra num celular na palma da nossa mão. A gente estabelece uma centena de conexões através do celular, usando a internet, e todas essas coisas estão muito mais fáceis. A gente consegue... interagir com o mundo, a gente consegue ter um pouco mais de conforto através desses recursos que a internet possibilita para a gente. As funções são potencializadas com o surgimento de novos aplicativos que fazem dos celulares uma ferramentas cada dia mais imprescindíveis para o nosso conforto, para a nossa vida de maneira geral. Por mais que muita gente tenha relutância com as tecnologias novas, né? A gente não pode negar que as coisas têm ficado mais fáceis para nós à medida que a gente vai se adaptando com o uso e com essas novas tecnologias. A gente falou no outro tópico sobre a igreja de maneira geral, que estava começando a tomar o espaço das televisões, e em 2019, no ano passado, e eu estou falando 2019, mas nos últimos anos, né? A gente já vê esse espaço da televisão bem consolidado, né? A gente vê muitos canais de TV com as igrejas evangélicas e alguns também com as igrejas católicas. E a gente vê um novo fenômeno, talvez, um novo movimento, que é esse da internet, do YouTube. E eu separei um especial aqui, que é essa igreja que se organiza com atenção a esse movimento de conexões. Em 2019 e nos anos anteriores, se via uma explosão de igrejas difundindo a mensagem via internet. Muitas delas replicando um modelo de mega estrutura, focadas na experiência pessoal com Deus
através daquele ambiente congregacional. Então, eu participo de um grupo no WhatsApp do pessoal que está na escola comigo, né? E eu faço escola pela internet. E a gente tem esse grupo de WhatsApp para interagir entre nós. E alguém um dia no grupo perguntou: o que está acontecendo que está todo mundo pintando as igrejas de preto, né? E aí algumas pessoas, assim, com um certo receio, entendendo que aquilo é só um movimento assim da moda, né? Falaram: isso aí é modinha nova, pintar a igreja de preto, não sei o quê. E aí a gente vê que esse movimento de lidar melhor com a imagem da igreja é uma tendência também dos nossos dias. Pintar a igreja de preto faz com que você tenha um controle melhor da cenografia para as câmeras, faz com que as câmeras captem melhor aquilo que interessa. Quando você vai num cinema, quando você vai num teatro, as paredes são todas pretas, e se alguém se movimenta do seu lado, isso tira menos atenção de você, porque a iluminação está focada no palco, naquilo que está acontecendo lá na frente. Nos espetáculos, dos grandes shows, no cinema, essa é a intenção daquilo ser pintado de preto, daquele tema escuro e daquela iluminação. Nas igrejas, eu não sei como a gente pode lidar com isso, talvez o foco não seja exclusivamente o que está acontecendo na frente, talvez o foco seja na congregação também, mas algumas igrejas se organizam dessa maneira, pintando os templos de preto, fazendo uma iluminação focada. Isso melhora com que o conforto de quem acessa esses cultos pela internet seja interessante também. Isso faz com que as pessoas permaneçam mais focadas, talvez, e tenham mais atenção. Esse tipo de igreja tem um apelo forte com jovens, né? E essas mega estruturas, né, são uma tendência aí desses últimos tempos nossos. Pregadores eloquentes e mensagens contextualizadas, músicas e cenografia com forte apelo emocional, redes de trabalho e ministério com estrutura organizacional bem elaborada, quase que uma estrutura organizacional de empresas, assim, uma estrutura bem elaborada. Deixa eu voltar aqui. São algumas das características dessas igrejas que são referências, né? Eu estou falando dessas igrejas, talvez você conheça uma igreja dessas, eu não estou de maneira nenhuma tentando tirar mérito dessas igrejas, né? Talvez você conheça a igreja Hillsong, por exemplo, que é um referencial desse modelo de igreja, né? E que tem sido assim referência para tantas outras que buscam essa interação melhor com a internet. Na TV, a Universal, como eu falei, a Universal e a Internacional passaram a disputar o espaço com a Igreja Mundial, que ascendeu lá no período do governo do Lula. O pastor da Igreja Mundial, que é um dissidente da Universal, ele ascendeu nesse movimento também de fortalecimento do povo e das classes trabalhadoras. Então esse cara sobe também, e as igrejas neopentecostais encontram mais alguém que entra nesse ambiente também. Na IPI de Jundiaí, eu falei da igreja de maneira geral, para falar um pouco da IPI de Jundiaí, o que acontece aqui entre nós nesses últimos anos. As mensagens dos cultos, né, e os cultos, né, são gravados por nós aqui, captados na igreja e transmitidos via YouTube. Então, qualquer pessoa que tivesse saudade da IPI de Jundiaí, qualquer pessoa que estivesse em outro lugar, ou tivesse interesse em participar da nossa igreja e da estrutura de que ela dispõe, podia acessar esses cultos e esse conteúdo através do nosso canal no YouTube, que é esse que você está acessando hoje, né? Isso tudo acontecia num aceno para essa tendência de informatização presente cada vez mais em mais áreas da nossa vida. Ok? Eu gostaria de saber, nós vamos para o próximo tópico agora, e eu gostaria de interagir com vocês novamente. Então eu vou fazer a pergunta aqui, eu vou seguir um pouco e eu vou retomar a pergunta daqui a pouquinho.
como que a gente vive hoje, né, nesse momento de pandemia. Algumas coisas a gente foi forçado a fazer. Então, como que vocês enxergam essa interação da nossa igreja, né, hoje e da igreja no Brasil, nesse momento que a gente vive agora? Então, eu gostaria que vocês escrevessem aí nos comentários para a gente falar daqui a pouquinho. Para falar de como a gente vive hoje, indo para o terceiro ponto e retomando aquele exemplo da viagem para o interior de São Paulo, para um lugar turístico, a verdade é que em meio à pandemia, essa viagem descrita no exemplo se tornou impossível, né? Algumas praias e algumas estâncias turísticas estão fechadas. Algumas semanas atrás eu vi uma praia que eu gosto muito lá em São Sebastião, e na verdade não era exatamente a praia que a gente foi, eu e a Fer, a nossa família e tal. Não era exatamente a praia, mas quando passou no jornal, era um lugar muito parecido assim, na mesma cidade. Eu acredito que aquela estrutura tenha se repetido nessa praia onde a gente ia também. Colocaram assim uns pallets, fizeram uma barreira física para que as pessoas não fossem para a praia num feriado que foi uma medida do governo para diminuir a circulação, das pessoas no estado, né? Então, quando ficou um feriado emendado, algumas pessoas ficaram tentadas a ir para a praia. Então, a reação do governo, da prefeitura lá de São Sebastião, foi fazer barreiras físicas, né? Então, esse exemplo que é simples de uma viagem, hoje em dia já não tem nem como. Vamos ver aqui o que os irmãos têm falado aqui. Alguém falou da pesquisa que era a Barça, né? Alguém ia na sua casa, vendia a Barça, um monte de livro, né? E ali tinha tudo do mundo, né? Atlas, nossa, Eunice Ferraz, Atlas, eu tinha Atlas. Eu não sei, os Atlas, eles na década de 90 eles passavam por umas revisões também, né? Eu lembro que eu era pequeno e num Atlas que eu tinha lá União Soviética, e aí virou Rússia, aí eu não sabia, né? Como as coisas mudaram, né? Hoje em dia você tem o Google Earth, que já faz tudo isso daí. Eu não tô conseguindo ver aqui o que os irmãos estão falando agora exatamente. Eu vi que a Regina escreveu: hoje temos a comodidade, mas não temos a efetividade. Temos a comodidade, mas não temos a efetividade. Isso você diz, Regina, em relação à igreja no Brasil ou em relação à IPI, né? Comodidade, você quer dizer, tipo, a gente está em casa, num ambiente cômodo, mas não tem a efetividade de estar com os irmãos. Eu não sei se ficou claro para mim. O Flamínio escreveu: hoje permanecemos mais isolados, com responsabilidade e consideração pelas pessoas. É verdade. Esse momento de isolamento não é fácil, né? Mas tem a ver com responsabilidade, tem a ver com amor. E essas coisas têm a ver com ser cristão também, né? Consideração, amor pelas pessoas, né? Consideração pelo coletivo. O que acontece comigo pode afetar o outro, né? Eu lembro quando eu estava no quartel em 2007 e a gente saiu com o quartel, né, fardados assim, né, para fazer uma campanha contra a dengue, né? E naquela época, assim, eu com aquele espírito militar, né, eu lembro que eu cheguei por um menininho atendeu a porta assim de casa, né, e a gente entrava nas casas, pedia para entrar, se a pessoa permitisse, a gente dava uma olhada no quintal para ver se tinha alguma coisa. E aí um menininho atendeu a gente, né, acho que só tava ele em casa. E aí eu dei uma crescida assim, como um bom militar, falei: cara, você tem que cuidar do seu quintal aí, porque se você não cuidar do seu quintal, o seu vizinho pode pegar uma dengue. E a verdade é essa, né? A gente tem trabalhado com esse espírito de responsabilidade mútua, né, e de amor ao próximo já faz tempo, né? A dengue é um exemplo disso, o vírus da dengue, né? E agora com esse coronavírus isso tem se intensificado nas nossas vidas.
A Regina falou, efetividade, sentimos a falta da presença dos irmãos. Abraço, Regina, é verdade. A gente tem a comodidade de estar em casa, mas falta esse afeto, né, que a gente tem mesmo de estar junto, né? A gente tenta diminuir aqui com a internet e a gente vai ver que esse modelo aliás, os modelos de aplicativos e as coisas que a internet desenvolve, elas caminham para fazer com que a gente tenha imitações daquilo que é natural, né? Então a gente imita uma interação natural através aqui desse vídeo, a gente imita interações, conversas naturais através do WhatsApp. A internet trabalha nesse sentido e a gente precisa de alguma maneira trabalhar com isso, principalmente nesse momento agora onde exige responsabilidade de nós. Ok, então vamos seguir, irmãos, e seguir já para o encerramento aqui da nossa aula. O Rodrigo disse, precisamos dar valor enquanto temos, perdemos a liberdade e a comunhão, só aí vemos quão valioso é. Isso é verdade. Eu, no ano passado, assim, para dar um exemplo meu, mais um, né? Eu no ano passado, alguns anos atrás, não foi no ano passado exatamente, eu comecei a trabalhar num lugar, numa escala assim 5x1, e tive muita dificuldade de vir na igreja. Eu conseguia vir uma vez, acho que a cada 6 domingos. E nesse tempo assim aprendi a valorizar muito assim a presença. Cada vez que eu estava aqui na igreja, cada vez que eu tinha a oportunidade de estar em comunhão, aquilo tinha um valor assim maior, né, do que quando a gente está habituado a vir, né? Vamos ver como vai ser a volta, né, irmãos? Quando a gente puder estar aqui de novo, né? Vai ser muito bom, para a glória de Deus. Ok, a gente vai então para o próximo ponto. Como que a gente vai viver daqui para frente, né? É importante a gente olhar para como a gente vai viver daqui para frente. Tanta comodidade me preocupa. A Eunice Ferraz disse aqui, né? Realmente, irmã, tanta comodidade preocupa a gente. Eu acho que no próximo ponto agora a gente vai falar sobre algumas coisas que podem, sei lá, dar uma luz para nós, para a gente lidar com essa comodidade, né? Para a gente lidar com esse ambiente novo aí. Estamos mais solidários, é verdade, Flamínio. Vamos lá. É necessário, né, estar mais solidários, né? Para falar sobre como viveremos daqui para frente, é lógico, isso aqui não são, eu não sei se são conselhos, mas são maneiras são coisas que a gente pode olhar, observando para como a gente passou por esses últimos 30 anos e como a internet, como a tecnologia afetou a nossa maneira de se relacionar. A gente vai olhar para 3 pontos que podem nos ajudar no sentido de caminhar daqui para frente. Talvez não deixando que a comodidade faça com que a gente pare, com que a gente fique simplesmente estagnado, né? E para isso a gente vai olhar para esses 3 pontos. O primeiro ponto é assimilar. O segundo ponto é focar. E o terceiro ponto é valorizar. Assimilar, focar e valorizar. Eu não sei se os irmãos vão conseguir ler exatamente o que tá escrito aí no nosso slide. Talvez fique pequeno um pouquinho no computador de vocês, mas vamos lá. Assimilar. O nosso tempo assimilar o nosso tempo, né? Então é importante que a gente consiga assimilar o nosso tempo. Uma vez eu ouvi um exemplo dessa palavra assimilar relacionado a artes marciais, né? Então eu acho que no boxe, né? No boxe ou no UFC, quando alguém toma um soco e reage bem a esse soco, ou seja, não cai, não vai a nocaute, né? O narrador fala que ele assimilou bem o soco. Então aquilo não fez com que ele desabasse na hora. Então, quando a gente consegue assimilar o nosso tempo, a gente consegue reagir bem sem desabar no meio de tudo isso. Isso é um ponto importante para nós. Isso tem a ver com a maneira como a gente reage a essa nova condição que está sendo imposta.
A verdade é que o coronavírus ele está acelerando processos que aconteceriam gradativamente, mas a gente precisa caminhar nesse sentido. Empresas estão se adequando ao trabalho remoto. Longas reuniões estão sendo substituídas por e-mails bem elaborados. A gente tem pessoas idosas acompanhando aos cultos pela internet, uma coisa que talvez a gente pensasse que era impossível, né? Como a gente vai conviver com a internet? A gente precisa conviver com ela. Muitas empresas relutavam em permitir que os seus funcionários trabalhassem remotamente, mas isso tem sido necessário hoje, então as empresas têm se adaptado a isso, né? A gente vê que o que está escrito lá em João 4:23, mas virá o tempo, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores vão adorar o Pai em espírito e em verdade, pois são esses que o Pai quer que o adorem. Não deixar que a comodidade nos atrapalhe passa por assimilar esse tempo. Eu acho que uma das maneiras de assimilar esse tempo também é o que eu coloquei aqui: novos hábitos podem surgir, novos espaços em casa podem ser adequados para momentos de culto, por exemplo. Então, eu acho que talvez assistir ao culto dominical e à escola dominical, por exemplo, no ambiente que a gente está acostumado a assistir outras coisas, um filme, com aquele relaxamento, com aquela displicência. Veja, displicência é normal quando você está em casa, né? Você está num lugar confortável, onde você se sente à vontade, mas talvez a gente precise adaptar os espaços da nossa casa, criar um ambiente onde a gente possa assistir o culto com total atenção e conseguindo participar disso com mais efetividade, como a nossa irmã Regina disse, né? O segundo ponto que eu disse tem a ver com focar. Focar nas coisas que resistem ao distanciamento. Eu falei sobre essas igrejas focadas na experiência que se tem no culto. E é provável que aquelas pessoas que frequentam essas igrejas, né, essas igrejas de mega estrutura, pela estrutura e pela atração que isso representa, pode ser que essas pessoas estejam hoje passando por muitas dificuldades para continuar a ser igreja, porque a gente precisa focar naquelas coisas que resistem ao distanciamento. E o Evangelho nos encaminha para que a gente foque nessas coisas que resistem ao tempo. O Evangelho existe muito antes de todas essas tecnologias que a gente falou, muito antes de 30 anos atrás, muito antes do telefone, muito antes sei lá do que, das cartas, dos mapas. Mas o Evangelho vem resistindo ao tempo, porque ele foca em coisas que resistem a esse distanciamento. A empatia, o amor ao próximo, o ambiente de comunhão que pode ser potencializado desde que a gente tenha em mente aquela noção de corpo, que a gente vê em 1 Coríntios 12:27. Pois bem, vocês são o corpo de Cristo, e cada um é uma parte desse corpo. Existe um movimento na igreja que é maior que o distanciamento. As relações humanas, os laços, o elo, essas coisas se mantêm mesmo que a gente tenha sido limitado no que toca à experiência congregacional. E eu queria usar um exemplo aqui da Regina. Regina, você me desculpa aí, mas eu vou usar o seu exemplo porque é um excelente exemplo, né? A Regina, algumas vezes já nessa quarentena, me mandou áudios assim, cantando um hino. Uma coisa que assim é simples, né? Cantando um hino desses que a gente tem a experiência de cantar aqui na igreja. E uma coisa simples, um gesto simples de cantar um hino. É uma coisa que abençoa a gente e faz com que esse elo, com que esses laços que são maiores do que o distanciamento social, que eles sejam refeitos e renovados. Então, como igreja, é importante para a gente focar nessas coisas que vão além. E por final, eu acho que um outro ponto que eu ressaltei aqui é valorizar, né? Valorizar o nosso contexto, valorizar a igreja que temos construído juntos.
essa igreja faz sentido para nós porque a gente é parte dela, né? Faz sentido você estar nessa live aqui porque você é parte dessa igreja. Esse ambiente aqui que está atrás de nós é comum para você. Então, você que está aqui é parte disso. E se você não frequenta essa igreja, se você não faz parte exclusivamente dessa aqui, mas que você valorize a igreja que você participa, valorize a parte do corpo de Cristo que você pode ser. Como a gente disse, participando ativamente da construção desse novo normal. Momentos como esses são momentos onde a gente precisa se reinventar. E você que está hoje aqui participando conosco pode ser parte dessa reinvenção. Em momentos como esse de cisão, novos espaços se abrem para métodos e dinâmicas também novas. A internet é um espaço, por mais que virtual, por onde passam pessoas reais e com demandas reais. E é, portanto, um campo missionário. Para fazer essa aula aqui, eu estava assistindo um vídeo, né, de um irmão, aliás, um podcast de alguns pastores conversando, e um desses irmãos que estava no podcast, ele era missionário da internet. Né? Então, você tem missionários na Janela 1040, você tem missionários em povos indígenas e outros lugares do mundo, em países onde os cristãos são perseguidos, e você tem, nesse momento, pessoas direcionando o seu campo missionário para esse ambiente que é a internet, que é cheio de gente real, com demandas reais, com problemas reais, e um ambiente que está sendo usado comumente, né, e massivamente para coisas ruins, mas que pode ser usado, como a gente está fazendo agora aqui, para o crescimento, para o desenvolvimento espiritual, e pode sim ser um campo missionário. Em Marcos 16:15, Jesus disse: vão pelo mundo inteiro e anunciam o evangelho a todas as pessoas. As pessoas no mundo inteiro estão na internet. Essa é uma maneira que a gente pode se utilizar para chegar nessas pessoas também. Ok, irmãos? Eu agradeço pela interação que a gente teve aqui, foi muito legal. Eu só tenho uma última palavra para concluir. Deixa eu ver se meu celular abre aqui. Travou. Deixa eu ler os últimos comentários que chegaram. Vamos ver se eu consigo aqui. Dá tempo ainda, Roberto? Passou muito aí, não? Não. Vamos ver se conecta aqui. Opa, tem um irmão de Limeira aí. Seja bem-vindo, irmão. Joel. Tamo junto, Joel. Deus te abençoe, viu? A gente possa se encontrar aqui um dia, né? Mas já estamos no ambiente virtual e já é um encontro. Deus te abençoe. Gente, é isso. Que Deus nos abençoe. Eu não consegui abrir aqui a conclusão da aula, mas a conclusão tem a ver com isso, né? Com a gente conseguir assimilar o nosso tempo, a gente conseguir focar nas coisas que vão para além do isolamento social e valorizar aquilo que nós temos e aquilo que a gente pode construir como igreja. Amém? Que Deus abençoe você, irmão. Eu vou orar nesse momento, Senhor, pela vida do Marlon, pela vida da Adelaine. Senhor, servos teus, Senhor, pessoas que têm se dedicado, meu Pai, à tua obra, têm dedicado a vida, Senhor, para servir ao Senhor. Eu peço a Ti que o Senhor venha derramar, meu Pai, sobre a vida deles bênçãos abundantes, que o Senhor possa transbordar, meu Pai, na vida deles. Usa, Senhor, a vida deles para abençoar a vida dos seus familiares, Senhor. Usa, Senhor, também para abençoar a vida da Tua igreja. E usa também, meu Pai, a vida deles para que eles possam levar, meu Pai, da Tua graça, do Teu amor, meu Pai, àqueles que ainda não Te conhecem. Agradecemos mais uma vez por mais este ano de vida que o Senhor concede a cada um deles. Em nome do Senhor Jesus é que agradecemos e oramos. Amém. Meus amados,
nós estamos chegando ao final da nossa escola dominical. Nós temos um aviso mais para os irmãos, que nós temos culto hoje, 19 horas, através do nosso canal no YouTube IPI Jundiaí. Então fica o convite para você estar conosco e para que nós possamos cultuar e louvar ao Senhor Jesus também na noite deste domingo. Que Deus abençoe a cada um de vocês, em nome do Senhor Jesus. Amém.